E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo do nosso movimento, da nossa coluna Gestão, Tributos e Resultado, com meu amigo, consultor, empresário, professor, multitarefas, Nicolas Belfort. Tudo bem, Nicolas? Tudo jóia, muito bom dia. Hoje eu estou um pouco mais feliz, que não está tão frio, Muito e bom. aí as coisas até parece que caminham com mais velocidade. Ah, sem dúvida, o sol é fundamental, né? Não tem jeito. É, é. Mas bom aqui a Pes- gente está reunido, estamos começando hoje é, a segunda etapa, né, do nosso objetivo aí. A gente já concluiu as quatro primeiras aí focadas muito, falando muito sobre tributo, muito sobre gestão, muito sobre CMV. E a gente continua agora falando nos impactos de tributo dentro das empresas, mas olhando sob a ótica da gestão, principalmente a gestão financeira, não só a gestão das lojas, e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre o que leva muitas vezes a empresa a quebrar, né? E às vezes não é só prejuízo, né? Muitas vezes ela quebra porque o caixa ele perde o timing da realidade. E aí, uma provocação que eu sempre faço é: o DRE ele sempre mostra a competência, né? Mas o caixa ele sente o vencimento. Então a gente vai focar o dia hoje nisso. Perfeito. Como o Nicolas falou, é o primeiro vídeo do texto da semana anterior, né? Com o mesmo tema. Da segunda temporada nossa. As temporadas foram divididas em quatro temas, cada uma tem um texto e um vídeo, e nós vamos desenvolver três temporadas. Esse é o primeiro vídeo da segunda. E depois a gente analisa a evolução desse conteúdo aqui em outras temporadas, né? O Perfeito. tema de hoje é caixa e incertezas tributárias. Vocês podem conferir o texto, cujo link está aqui na descrição. E vou passar a palavra já para Nicolas para começar e a gente desenvolver todos os conteúdos. Tá com você, meu. Todas as vezes que a gente vai gravar, eu falo, pô, esse tema é muito bom, mas esse tema é muito bom. E aí Certamente. não tem como fugir, né? A gente olhar para a caixa e quando a gente fala de caixa, a gente fala de incerteza tributária e, cara, incerteza tributária, a gente está no pico da incerteza tributária. A gente sabe que vai mudar, quer dizer, a gente tem quase certeza que vai mudar. A gente não sabe como vai ficar, ainda não tem nada batido o martelo, né? A gente tem falado isso nos outros, algumas coisas já estão batidas, já está fechado, mas aqui é Brasil, né? Então, tudo pode mudar. E quando a gente fala de incerteza tributária, isso não é algo que aconteceu agora ou que vai acontecer agora em 2027, como o split de pagamento, enfim, e outras coisas. Não foi só agora, isso vem acontecendo desde sempre, né? E é bom, quando eu parei para escrever o texto, eu lembro que eu me motivei muito em tudo que tinha acontecido no passado. E a gente sempre tenta trazer um caso prático aqui. E não tem como deixar de falar, quando a gente fala de incerteza tributária, não tem como deixar de falar quando o mestre Augusto ele entra na equação aí das minhas histórias aí do passado. E eu lembro da gente falando sobre resolver questão de imposto, né? Mas para ajudar, principalmente a simular cenários tributários. E aqui a gente vai falar sobre isso antes do problema virar uma falta de caixa, antes de virar de fato um problema. E aí a ideia é que muitas empresas elas parecem saudáveis, né, no papel, mas sofrem exatamente no caixa. Isso acontece porque o resultado contábil e a disponibilidade financeira são coisas completamente diferentes, Verdade. principalmente para os pequenos e médios, né? E quando a gente tem cenários
tributários loucos, que é o nosso caso aqui no Brasil, a gente acaba não podendo planejar tudo como se fosse algo estável. Ele precisa simular, a gente precisa saber se a carga tributária vai subir, se o enquadramento vai precisar mudar. A gente falou sobre isso no outro episódio, falando sobre principalmente o lucro presumido, que vai mudar para muitas empresas. A gente precisa saber se uma decisão fiscal vai atrasar, se uma obrigação vai chegar antes do previsto. E o mais importante, trazendo para a nossa realidade, quanto tempo o nosso caixa aguenta. Que eu vivi muito isso, Augusto sabe disso, a gente viveu muito isso no passado. Vive até hoje, né? Mas passado tomei muito na cabeça por causa disso. E o ponto aqui não é tentar adivinhar o futuro, né? O ponto aqui é construir uma musculatura financeira, eu diria assim, para você não virar refém do susto. E como eu mesmo gosto de trazer alguns exemplos, eu lembro que nessa época a gente vendia, girava, enfim, eu olhava o DRE e parecia uma empresa normal, saudável. Ele sempre mostrava que a empresa tinha margem, tinha resultado, mas tinha ainda uma incerteza tributária no caminho, né? Principalmente quando a gente adquire dívidas, como eu lembro que naquela operação tinha. Então, como que a gente deveria se comportar dali para frente, considerando exatamente isso que eu acabei de falar, enquadramento, carga, impactos e tudo mais? A primeira reação, e é supernatural, é seguir tocando a vida, né? Porque a gente acha que é só trazer venda e deixar ela fluindo de maneira constante. Só que naquela época, o Dr. Augusto trouxe uma pergunta que eu acho que mudou a conversa, que foi, tá, e se o cenário mudar, teu caixa vai suportar? E se ele vai suportar, por quanto tempo? Então, a partir dali, a minha análise, ela deixou de ser só tributária e virou financeira, né? A gente começou a montar cenário, cenário atual, cenário de pressão moderada, cenário mais conservador, e ali a gente começou a simular impactos, principalmente do preço, mas não somente, porque isso impacta também na compra, isso impacta o prazo do fornecedor, isso impacta capital de giro, isso impacta capacidade de investimento, isso tudo provavelmente vai acontecer agora. Uma coisa é você decidir se no mês que vem você vai pagar os impostos referentes à tua venda do mês anterior. Outra coisa é, já na sua venda, você ter o impacto do imposto, ou seja, você já receber esse dinheiro com o imposto descontado. É que é o que a Isso, reforma tributária vai fazer com o split, né? exatamente. Então, acho que isso é o melhor exemplo que eu poderia usar de impacto no caixa. E muda completamente a gestão, porque se você não fizer o caixa, principalmente quando a gente fala de final de ano, que a gente tem o impacto de 13º, de férias e tudo mais, a gente tem, querendo ou não, impacto de contratação e tudo mais. Você imagina se iniciar janeiro já com um imposto de dezembro para pagar e já pagando o imposto de janeiro em janeiro, né? Então, em vez de distribuir resultado cedo demais, contratar sem folga, ou assumir qualquer tipo de compromisso fixo, como se o cenário estivesse assim consolidado, né? Acho que a empresa tem que preservar a caixa, tem que revisar preço com mais critério, tem que passar a trabalhar com reserva para atravessar a qualquer momento de incerteza que a gente sabe que vai vir. E aqui no Brasil sempre acontece isso. Muitas vezes já está batido o martelo, chega em cima da hora, muda a data, ou estende, ou muda uma regra. No ramo de food não é diferente. Sempre tem aquele impacto maior inicial, mas depois
existe uma pressão da sociedade, de sindicatos e de empresas e acaba alterando algum critério. E a ajuda do Augusto naquele momento, e em todos os momentos que a gente tem essas incertezas, vem justamente porque ele não tratou isso como o tributo como uma guia só para pagar. A gente fala muito sobre isso, né? A gente tratou o tributo como um risco financeiro real, que precisava entrar no fluxo de caixa. É um E dado a da partir gestão, daquela né? da gestão, exatamente. E a partir dessa provocação, a gente deixou de olhar só o cenário e começou a montar cenário para o futuro. Como que tudo está, se vier uma pressão moderada, se vier uma pressão muito forte. E a gente tem que fazer isso, né? E as perguntas que a gente tem que se fazer é sempre: o que que vai acontecer com o caixa? Quanto tempo que a empresa vai aguentar, né? A compra precisa ser revista? Os prazos? Tem investimento? Agora acabou de sair Pronamp. O governo está descarregando aí 500 mil de Pronamp com não sei quantos meses aí para pagar. Agora você imagina você estar programado para o cenário atual pagar esse Pronamp e você entrar no novo cenário. Então, isso tudo pode mudar. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre essa questão do split do pagamento, mas tem alguma outra coisa, Augusto, que vai mudar além desse split de carga maior? É porque a reforma tributária ainda não foi finalizada por faltar alíquota, né? Sim. Uhum, Então, assim, a gente não tem como fazer essa conta, se vai ter aumento de carga ou não, mas estruturalmente você consegue ver que com a alíquota prevista, que é de 26,5%, entre 26,5% e 28%, vai haver um aumento de carga aí efetiva no tributo. E uma outra questão é a efetivação do split, né? Que quando você faz o pagamento para o seu fornecedor na sua compra, você já tem o dinheiro do tributo, ou quando você recebe, o dinheiro do tributo já vai direto para o caixa, ou da União Federal, ou do Comitê Gestor, que é que vai administrar a CBS, perdão, o CBS, que é o imposto, né? Que vai substituir o CMS e o ISS. Então, assim, são duas coisas diferentes. O split está contido dentro da reforma, ele está previsto, mas ele não está instrumentalizado ainda. Tanto é que a própria reforma prevê que se ele não tiver instrumentalizado, enquanto ele não vier, né, você continua nessa forma de recolhimento, você recebe e paga, né, não é o pagamento direto. E existe uma outra coisa que ainda não foi regulamentada, que é o imposto seletivo, que vai impactar diretamente as empresas que trabalham com exploração de recursos naturais e alimentação, porque tem uma questão de proteção ao meio ambiente e à saúde. Então, assim, a alimentação vai sofrer demais na base, no custo de várias coisas que ela adquire. Então, as empresas de alimentação. Então, tem esse outro dado aí que só vai ser regulamentado de outubro para frente, depois da eleição, né? Então, para alguns setores, você tem dados importantes ainda não definidos, entendeu? Mas, a partir de 1º de janeiro, já começa a valer a CBS, que substitui o PIS e COFINS e que impacta o setor também de alimentação, no caso, por conta de acabar com a monofasia dos tributos. Não tem, a bebida não vai ser mais monofásica. O PIS e COFINS é recolhido uma vez lá e tal. Aquela ideia do combo, que foi quando a gente falou disso, ela perde atração porque um dos produtos do combo Augusto, que teu áudio sumiu. sumiu, melhorou? E agora? Voltou. Continua agora? Tá bom ou tá ruim? Agora tá bom. Voltou, voltou. Tá. Cortou aonde? Rian, edita aí. Impactos, não vai ter impacto na monofasia Ah, entendi, dos. foi ali, né? Tá. Ah, E com relação ao PIS e COFINS, que é monofásico para bebidas, isso vai ser alterado porque ele acaba. Esse sistema de monofasia, onde tributa uma vez só lá na indústria, depois é zero, acaba. O CBS vai incidir em todos os momentos da cadeia. Então, enfim, tem várias mudanças estruturais aí que vão acontecer, que estão previstas, a não ser que haja uma outra emenda constitucional para alterar isso aí, antes de 1º de janeiro.
é previsto para acontecer a partir de janeiro de 27. Essa é uma Trazendo isso. incerteza. Ah, Pode falar, pode falar. é que essa é uma incerteza estrutural da realidade jurídica total brasileira. Às vezes muda no direito do trabalho, às vezes muda no direito do consumidor, no tributário muda também, né? Mas existe uma incerteza própria do direito tributário que ela é mais característica desse ramo, né? E afeta mais os negócios, que é a possibilidade do fisco reinterpretar posições retroativamente. O cara pode Que olhar hoje, loucura. mudar de ideia e retroagir isso 5 anos, fazer voltar 5 anos e cobrar das pessoas. Assim, isso aí é comum. Existe dispositivos legais que dizem agora, né, que o fisco não pode interpretar, mudar uma interpretação e prejudicar o consumidor, o contribuinte com isso. Porém, em vários momentos isso acontece. Ainda assim, você precisa questionar, é, é, Tem que dizer, montar a né, defesa. recorrer, se mover. Mas assim, a regra é que é possível retroagir, reinterpretar e retroagir, né? Reinterpretar e, por exemplo, se um determinado ponto de interpretação não foi passivo de determinação expressa pelo fisco. Ele pode fazer isso. Olha, isso aqui você estava interpretando assim, não é assim, é assado, e volta uns 5 anos para trás. Essa é a grande incerteza do sistema tributário, porque o prazo de prescrição, de decadência, o prazo para constituir os débitos são de 5 anos para trás. Então, assim, essa é uma realidade própria do Brasil. É um período grande, onde as empresas não duram mais do que 3 anos, ou, né, ou até 5 anos. Você permite que isso aí aconteça. E muita gente ficou protegida ou ficou fora dessa margem aí por estar no simples. E dentro do simples, você tem pouca margem de interpretação, muito embora seja um regime muito agressivo, até ruim em determinados pontos, e é por isso que fica protegido, porque é caro. Então, se você quer ter menos custo, melhorar a sua gestão financeira com a melhora de custo tributário e sair do simples ou tomar uma outra medida, não mais agressiva, alguma outra medida que seja passível de reinterpretação, a necessidade de sair do simples ela acaba acontecendo. Seja porque o sujeito reduz o custo tributário dele e acaba vendendo mais, ganhando mais mercado, aumenta o faturamento e sai do simples. Seja porque, para poder se aproveitar dessa redução de tributo, ele tem que sair do simples, porque o simples não tem margem para muita coisa. Ele ficou um regime para baixos faturamentos, vamos dizer assim, né, no contexto geral, e com alta carga tributária. Então, para fugir dessa alta carga tributária, você precisa sair dele. E aqui você está fora dessa zona defensiva, desse escudo interpretativo, onde você tem mais regras, interpreta mais, e aonde, como os volumes financeiros na arrecadação são maiores, individualmente falando, de cada contribuinte, não no grosso, o simples ainda é o mais arrecada hoje, mas individualmente, as fiscalizações são individuais. Você tem mais arrecadação, você é mais suscetível a essa incerteza. Então você troca a certeza de que vai pagar muito pela incerteza ou pela certeza que pode haver incerteza. Então, né, e pode haver Tá? discussão e é isso. Eu acho E, que essa é a e, maior, e, é, é o maior, é a incerteza estrutural do direito tributário que mais chega perto dos negócios. duas perguntas. Nesses anos todos que você está atuando, você já viu alguma mudança com tanto impacto assim, negativo, pela minha visão, né, para as empresas? E vou além na pergunta. Existe alguma maneira, como a gente estava conversando, sobre cenários, existe alguma maneira de sentar hoje e fazer algum tipo de prospecção com as informações que a gente tem hoje para poder desenvolver algum cenário para ver o que vai acontecer? Sim, Você acha porque se possível? você já tem, vou de trás para frente, é possível a gente fazer hoje uma análise estrutural do negócio, porque tem duas coisas, análise estrutural de como ele está, e existe uma análise estrutural que vai precisar ser mais apurada para frente. Então você já tem como afinar, vamos botar assim, o DRE, né? A estrutura de custo do cliente hoje e a estrutura de receita para adequar com o que já tem com reforma tributária para quando saírem as alíquotas, ele poder saber onde ele se encaixa com mais precisão e velocidade. Então, assim, eu entendo que vai ter um aumento de custo na base, você vai ter mais gente pagando tributo, então mais pessoas vão ter aumento de custo do que redução em quantidade. O sujeito que se posicionar melhor
vai poder entender até o que que ele tem que fazer, ou qual é o tamanho do negócio que ele vai ter. Se ele vai conseguir, se vai fazer sentido frente uma abertura de espaço, porque mais pessoas vão pagar impostos, vamos dizer assim, a concorrência ficará mais acirrada. Então, qual é o nível Uhum. de posicionamento dele? Então, assim, tem como fazer alguma coisa hoje? Tem. Tem como olhar e começar com as regras estruturais fazer esse ajuste. Segunda, Mas dá para a gente chegar num número, por exemplo, não. Um não dá, número né? não, porque não tem a alíquota. Mas eu Ah, consigo, tá. a partir de uma alíquota presumida, esses 26,5, 27, você fazer uma estimativa, você tem uma margem de erro, entendeu? Mas já dá para saber, sim. Então, assim, tem setores que estruturalmente vão ter aumento de custo, com certeza. Lucro presumido, empresa de serviço. Empresa de serviço no lucro presumido, essa aí vai ser a mais impactada. Por quê? Ela tem. Onde ela paga um PIS e COFINS numa alíquota menor hoje e uma vez só, no sistema cumulativo, ela vai pagar uma alíquota maior no sistema não cumulativo, vai ficar próximo do lucro real. E aí, o que ela presumia de margem de lucro para pagar aqui vai ficar muito caro. Enquanto no lucro real, eu tenho uma compatibilidade maior do meu custo financeiro com o meu fluxo de caixa. Entendeu? No lucro presumido eu não tenho. Eu tenho que ficar botando CSLL, imposto de renda todo mês, naquele percentual lá. Enquanto no lucro real eu vou fazendo essa conta. Pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser por estimativa. Então, assim, eu tenho condição de aproximar o meu caixa, o meu fluxo de caixa, do resultado do negócio. E os tributos vão impactar isso, né? Mais ou menos. Eles podem ser aproveitados aqui. No lucro presumido não tem. Houve alguma outra mudança aí de tanto impacto de uma vez só? Não. Essa é a maior mudança, com certeza. Mas as Imagina. mudanças sequenciais que o governo fez aí nesse último ano foram muitas. E o Simples Nacional foi o que tomou o maior nível de impacto nos últimos, vamos botar aí, 10 anos. Porque foram várias mudanças. Lá no começo, o Simples era simples mesmo, era outra coisa. E ele foi o regime que mais sofreu mudanças, com certeza, em nível de complexidade. Aí foi o que mais ganhou complexidade do que os outros, que já tinham um nível de complexidade maior, alterou pouca coisa. O simples era a complexidade desse tamanho, depois ficou isso aqui. Então, Uma pergunta que surgiu aqui, pouco relacionada, quer dizer, tem alguma relação com o nosso tema de hoje, mas eu tive essa dúvida aí trazida por um empresário semana passada. O cara que está no Simples hoje, tá? É, ele, na hora dele pagar o tributo, a contabilidade que pega somente o faturamento do cara e gera o tributo, existe alguma coisa que ele consegue fazer ainda nesse meio do caminho para baixar esse imposto? Digo, alguma estratégia tributária que dá para fazer? Porque às vezes o cara tá no simples, ele fala que assim, cara, eu tô no simples, eu não tenho nenhuma estratégia tributária para aplicar para eu tá diminuir meu errado isso. imposto. É o meu faturamento e acabou. Se eu paguei 100 mil, eu estou enquadrado no nível tal e eu vou pagar um percentual de imposto e acabou. Como é Não, que funciona? se ele tem essa certeza de que não há nada a fazer em cima do faturamento dentro do Simples Nacional, assim, né? Se o tributo vai ser necessariamente correlato com o faturamento, ele só manda o faturamento, está errado, Uhum. né? Porque Perfeito. existem situações dentro do Simples que permitem a redução ou a retirada de receitas dessa base de cálculo do Simples. Eu pego o faturamento, tiro um pedaço dele, que esse não entra na tributação, e existem formas depois de você até pegar esse faturamento e segregar, né? Pela atividade, pelo produto. Tem que Legal. entender se é serviço com comércio, são vários comércios diferentes, os produtos podem ter tributações diferentes dentro do próprio Simples. Então, sim, se ele está fazendo assim, há algo para ele fazer. Mas E depende tem, da situação, tem que olhar, né? sim, a gente tem algum setor aí dentro da Ágora que faz esse trabalho? Não, É, a gente faz, eu, né? Não propriamente da água, a gente faz dentro do escritório aqui, a gente recolhe as informações, consegue entender se estruturalmente a apuração está certa ou está errada, e a partir do contexto de que está errada, você aponta ali e testa para frente, a melhora para frente, e eventualmente, dependendo do erro, né, na apuração, até pegar o para trás, né? Você pode pegar 60 meses para trás e pegar mas depende do erro, porque existem erros
que são erros de opção, por exemplo, simplesmente, que não permitem o sujeito retroagir o resultado, entendeu? Existem outros que permitem. Como o caso da área de saúde, quando o cara está enquadrado numa categoria, seria isso? Depois não dá para ele alterar? Por exemplo, exato, exato. Se ele se enquadrou na categoria errada, não dá, né? Entendi. Porque ele que optou, né? Por exemplo, tem lá no pessoal que está no anexo 5 do Simples, é muito saúde, mas tem outros, existe o chamado fator R. O fator R é Aham. que quando você tem 28,8% do seu custo com folha, perdão, quando o seu custo com folha é 28,8% do seu faturamento, você pode sair do anexo 5 para o anexo 3, que é mais barato. Só que isso você tem que fazer, você tem que indicar. Se você não indicou, você não pode retroagir isso, mas você pode consertar Perfeito. E para frente. trazendo para a realidade, um dentista que foi mal colocado num anexo, uma saída, pergunta de mercado, tá? A gente Sim. sempre traz para a realidade. A gente pode entender se ele simplesmente fechar um CNPJ e abrir um novo, ele pode se recolocar? Não, ele pode se recolocar dentro do próprio CNPJ. Você pode alterar, porque nesse caso ele só vai pegar a economia para frente, não tem como retroagir. Você pode Certo. olhar o CNPJ, a estrutura, às vezes é um erro até na colocação da atividade no contrato social, que atrapalha ele lá dentro do enquadramento no Simples, junto da Receita, entendeu? Às vezes tem gente que está correndo Uhum. o risco que nem sabe. A Receita não viu, enquadrou, mas tem uma atividade ali que depois corre o risco de desenquadramento retroativo. Então, assim, o Perfeito. sujeito pode olhar, tem que olhar como é que tá, né? Cada caso é um caso. Olhar a Sim. situação e ver se faz sentido encerrar esse CNPJ ou consertá-lo, entendeu? Porque Eu o tô ganho tributário é perguntando só porque para frente. eu tenho pelo menos uns três casos aí reais médicos e dentistas passando por esse problema, que Pode mandar o reclamam vídeo para porque a eles. contabilidade, não, com certeza, reclamam que a contabilidade os colocou no anexo errado, está com uma carga maior e a contabilidade alega que não pode alterar o enquadramento nesse anexo. Então, ele não tem o que fazer. Não, assim, pode. Tem que ver que tipo de alteração é essa aí, o que motiva a alteração. A depender da Tem motivação, sim. estratégia, em resumo. Tem. Perfeito. E isso aí que a gente está falando aqui, é essa inteligência tributária aplicada na gestão. Perfeito. E isso Você serve tem para que dar saída, absolutamente. né? Exato, exato. Eu falo Não assim que é. a gente é calculador de risco, né? Então, assim, Aham, o que que pode ser feito, qual é o risco? A gente não toma decisão, a gente auxilia a tomada de decisão. É claro que eu tenho minha opinião com base na minha experiência para trás e alguma projeção para frente aí. Mas tem que dar alternativa, né? Não tem jeito. Ainda é que não tenha isso alternativa, porque isso é alternativa também, cara, não tem o que fazer. Você tem que também. para e começa de novo, ou desiste, acabou, isso aí tá ruim. Então, eu Aham, acho que é por aí. perfeito. E não é só, às vezes as pessoas olham e falam que não é só saber quanto pagar, né? Às vezes a gente tem que saber se vale a pena ou não seguir naquele caminho, se vale a pena mudar, e se dá para mudar, né? Sim, É entender que aquela possibilidade faz com caixa antes que ela vire de fato uma urgência. Isso, para mim, no meu caso, me ajudou bastante, porque eu poderia ter seguido um caminho normal, vender, comprar, contratar e por aí vai, e tocar a vida, como se claro, tivesse um cenário consolidado, mas as nossas análises acabam mostrando que não, a postura muda, e você passa a olhar o caixa com mais prudência e você começa a preservar mais o teu fôlego, começa a olhar com mais cuidado retiradas, por exemplo, principalmente, né, de perfeito. sócios. Começa a evitar compromissos fixos, como a gente tem hoje o caso do Pronamp. Começa a olhar o preço não só pela concorrência, como muitos restaurantes fazem, muitas empresas fazem, mas também pela capacidade de absorver pressão. Começa a tratar o caixa não como um dinheiro parado, que eu já ouvi isso muitas vezes também. Cara, eu não vou fazer caixa, vou ficar deixando dinheiro parado.
mas ele não entende que o caixa, muitas vezes, ele funciona como uma proteção estratégica. Sim, E essa virada de chave é super importante. A gente está aqui falando que tem uma série de estratégias que a gente pode fazer. E a gente está trazendo cenários reais. Reserva de caixa, ele não é dinheiro sem função. Reserva de caixa é liberdade de decisão. Porque faz quando a parte do empresa, planejamento. lógico, quando a empresa tem caixa, ela escolhe melhor, pô. Não tenha dúvida disso. Você toma Sem as dúvida. melhores decisões. Por isso que eu acho que a grande mensagem que a gente pode passar é que a incerteza tributária ela não pode ser tratada só como uma dúvida técnica, né? Ela tem que entrar no planejamento financeiro, ela tem que entrar no teu fluxo de caixa, ela tem que estar dentro dos cenários que a gente falou, ela tem que entrar nas decisões que a gente vai tomar, porque o tributo ele pode até nascer no campo fiscal, mas o impacto dele termina no caixa, não tem como Sim, escapar. E, de novo, bato muito nessa tecla, eu vou continuar batendo. Caixa é sobrevivência. Se você é empresário e sente que a tua operação vende, mas tu vive apertado, talvez seja a hora de você começar a olhar para o teu caixa com mais profundidade. Não só quanto entrou e quanto que saiu, né? Mas entender o que pode acontecer se o cenário mudar. E a gente exato. está exatamente no momento onde o cenário vai mudar. A carga vai subir. As decisões, não podem atrasar. O enquadramento pode ser que mude. O prazo vai apertar. A gente não sabe ainda como que o mercado vai reagir. A Vai gente não sabe reagir. como os fornecedores vão reagir. Muita gente compra hoje ainda insumos de empresas que eventualmente não estão pagando imposto, não estão 100% com isso concluído. Isso pode ser que mude, a maneira das empresas comprar. Então, como que o mercado vai reagir a isso? A gente não sabe, né? E esse é o tipo de trabalho que a gente aqui na coluna quer provocar. Trazer que gestão boa não é só aquela que vai ficar comemorando quando está tudo bem. Gestão boa é aquela que ela se prepara antes do problema aparecer, né? E no fim das contas, o empresário precisa sair simplesmente da esperança e entrar nesse campo das simulações. Precisa tomar uma É, atitude, né? exatamente, porque Tem empresa tem que que ela. encarar isso aí e entender que faz parte do negócio. Então, ainda que seja burocrata, não vai saber tudo. Assim, existe um medo de dependência também, mas vai depender, porque é uma informação muito técnica. Você vai depender do cara que entende de tributo lá. Vai ter que escolher um. Não tem jeito. Porque se o Exatamente. negócio, ainda mais se o negócio for crescer. Primeiro, que essa reforma tributária trouxe para perto de negócios menores uma complexidade que não existia para eles, o que não precisava existir. Só que essa complexidade agora, em muitos casos, ela é obrigatória e às vezes ela vai ser necessária por uma questão comercial. O cara precisa emitir nota. O cara do simples pode ter uma apuração mais complexa, porque só assim ele vai gerar crédito pro cliente dele. O cliente dele vai querer tomar crédito, assim como ele vai querer tomar crédito também. Então, Uhum, assim, é isso que eu falo, assim, a mudança de paradigma vai acontecer, não vai ter gente suficiente para atender todo mundo que vai precisar, as pessoas vão morrer, muitos de inanição. Na hora que vier esse split aí, o dinheiro do tributo não entra mais no caixa, não vai dar, ele não vai, o sujeito não vai poder nem mais ser enganado por esse tributo, porque ele não vai passar lá, porque às vezes ele estava vendo, não é dele, mas ele estava gerando com isso. Ele é isso. vai ter algum outro problema, ou na ponta trabalhista, ou na ponta comercial, porque não vai faltar esse dinheiro aí. E esses problemas de banco e de justiça do trabalho, eles vêm com uma velocidade esmagadora, assim. Então, assim, é aí que o sujeito vai falecer. E até ser o profeta do apocalipse, mas é isso que vai acontecer. E aí esse espaço vai ser aberto. O cara que está pronto, que está organizado, que não sofreu impacto, mas que vai poder botar esse espaço do mercado para dentro do negócio dele e ganhar uma margem, vai ganhar volume, pode diminuir margem, matemática, e é outra história, né? O fato é que É, existem mercados em que, se você tem menos concorrência, o sujeito consegue até subir a margem um pouco, que ele consegue controlar o preço, né? Porque a pessoa precisa daquilo. Então, assim, sim. do ponto de vista da gestão, essa reforma tributária é um momento estratégico, até para entender.
como é que vai ser a dimensão do seu negócio, ficar preparado, e aí o caixa entra nisso aí, né? Para que você possa avançar ou esperar, ou até regredir, dar um passo para trás, falar, para, não vou, porque o meu negócio é desse tamanho. Aí você vai investir em outras coisas, assim, vai ter o tributo como um dado econômico essencial, fundamental e necessário dos negócios, que ele vai sempre existir, ele vai ganhar uma relevância muito grande nos próximos 5 anos aí. E com Sim, certeza é fator fundamental para a tomada de decisão estratégica. Aonde é que você vai, onde é que você não vai. Porque os regimes de apuração mudam, as tributações mudam, fica tudo mais parecido, e aí, do ponto de vista de tamanho de faturamento, e aí ter escala faz diferença na parte tributária, não tanto, mas faz diferença na ocupação do mercado. Só que assim, é mais tributo ou menos tributo, depende do nível de organização e quando isso vai acontecer. Porque no final das contas, e essa é a minha opinião, é só dinheiro isso aí. Tributo é só dinheiro. É o que você claro, falou. Quando você tem caixa, quando você está em dinheiro, você está mais tranquilo. Quando você não tem, você está mais intranquilo e as decisões são piores. Então, assim, sim. se você entender que isso é só dinheiro, que é só um dado, vai precisar de alguém junto ali e não é reserva de mercado aí, vai precisar tomar essa decisão antes vai fazer diferença na sua vida. Estou falando isso porque eu detesto ser engenheiro de obra pronta, né? Então, lá na frente, falar, eu avisei, né? Muito embora eu faça isso mesmo. Então, eu estou avisando. É isso aí que vai acontecer. É por isso que a gente está batendo na tecla aí, que as empresas elas precisam simular esse cenário, elas precisam Sim, entender. Ela pode não eliminar o risco, mas ela vai aumentar muito a capacidade dela de atravessar esse risco sem perder o controle, né? E caixa, meu amigo, manter o controle é a diferença entre você continuar crescendo ou ficar em sofrimento. certamente. É Ponto. tudo sobre paz interior. Excelente frase para terminar, acho que foi essa. É isso aí. Muito bom. É. Muito bom. Finalizo aqui. Ficou Fechado. realmente, a gente cobriu bastante do que foi a proposta do texto, trouxe casos aí reais. Fica aqui também uma forma de trazer uma, um alerta para os empresários. Ó, o momento de começar a se preocupar é agora, não é lá em janeiro. Então, está na hora de começar a se movimentar e o que a gente puder fazer aqui para trazer, para reviver essa parte de educação e trazer essas informações, a gente vai fazer. Perfeito. Eu finalizo, focou muito no caixa, né? Eu foco na incerteza tributária, né? A incerteza tributária ela é um dado do direito tributário, do direito como um todo, né? A possibilidade de interpretação já gera incerteza. Não há interpretação única, não existe, até uma contradição em termos, né? Então, elas vão acontecer. Nós vamos entrar num cenário onde nós vamos ter novos textos para interpretar, então a possibilidade de interpretação e reinterpretações aumentará, por isso que as incertezas aumentam. Mas eu posso dizer que, no final das contas, a incerteza tem que ser algo que te movimente, não que te paralise. É na incerteza que a gente tem que se movimentar. E é isso que faz a diferença. Dá mais trabalho? Dá, porque você tem que estar preparado para vários cenários. Mas é isso aí que faz a perenidade, é isso que mantém a existência, né? É você se movimentar enquanto aguarda, seja na certeza ou seja na incerteza. Então, tem a ver com dinheiro? Tem, mas tem a ver com paz interior. E como você bem falou, Nico, com caixa, com paz interior, você pensa melhor, toma as melhores decisões, porque há menos pressão, a racionalidade ganha espaço frente à emoção, não obstante a emoção seja importante, mas os resultados são mais calculáveis, vamos dizer assim. E é isso. Perfeito. Pessoal, encerrando então, é muito bom o tema, espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem um novo texto e na outra um novo vídeo. Podem consultar nosso link aqui na descrição para esse vídeo, para o texto, tá tudo lá no site da Ágora. Consultem para trás a temporada anterior e venham nos acompanhando para as temporadas que virão. Tá certo? Vamos com tudo, hein? Perfeito, vamos com tudo. Grande abraço, doutor Augusto. Abração.